Olá pessoal, o nosso conselheiro Acácio vai fazer uma breve nota sobre um tema que está aparecendo atualmente na mídia. É um tema sobre o qual eu me dedico sobre ele há 30 anos e, curiosamente, de uns tempos para cá, ele vem rebrotando de uma forma um tanto quanto inusitada. Nós vamos falar sobre Messias, messianismos e a incultura da mídia. A revista Veja publicou um artigo de Augusto Nunes, no dia 2 de abril de 2018, sobre o messianismo do Lula. O texto está eivado de erros teóricos absolutamente grotescos, primários mesmo. Ao mesmo tempo, ele apresenta uma sanha de descredenciar os movimentos messiânicos, colocando um foco excessivo na pessoa do Lula. A mídia brasileira em peso, não só a mídia brasileira, os movimentos sociais, quase todos, resolveram combater o Lula e o PT. A pergunta é, desde quando combater o PT e o Lula implica em ser contra o comunismo? E implica em combater o comunismo. O PT virou a geni do Brasil. Curiosamente, o problema do Brasil não é o PT. O problema do Brasil é o comunismo. Então, a partir do momento que todas as discussões concentradas na corrupção do PT, desfoca-se a questão central, cujo problema é o comunismo. Então, essa é precisamente a tática das tesouras. Você elege um bode expiatório e não mira no cerne da questão. Eu vou apontar aqui apenas dois erros primários do texto do Augusto Nunes, porque é absolutamente impossível. Eu teria que escrever um artigo pegando ponto por ponto. Bem, de saída, o texto confunde o Messias, que é Lula, com o respectivo movimento messiânico da esquerda, do PT. Bem, um movimento messiânico pode vigorar e pode se manter durante milênios sem que esse movimento messiânico tenha um Messias. Então o movimento é uma coisa separada, de certa forma, do Messias. O Augusto Nunes parece que desconhece isso, não é? A partir do momento em que ele atrela uma coisa na outra. Ora, então a vinda do Messias é algo que é esperado dentro do movimento messiânico, de todo o movimento messiânico. Mas o movimento pode permanecer durante séculos sem um Messias, somente na expectância da vinda dele. E evidentemente, quando se fala que o Messias virá, sinais antecedem o Messias. E quando o Messias veio, sinais caracterizam o Messias. Então nós temos aqui dentro várias situações. Dentro do messianismo, podem existir e existem vários personagens que podem vir a ser identificados como o Messias ao longo do tempo. Ora, isso significa dizer que quando o Messias aparece, teoricamente nós seríamos levados a pensar que o messianismo, o movimento do messianismo se esgota. Não, não se esgota não. Portanto, embora exista uma analogia e uma correspondência que se pode traçar entre ambos, Messias e messianismo, o Messias e o messianismo caminham separadamente. Como é que nós podemos ver isso? Uma leve noção da história das três religiões reveladas, judaísmo, cristianismo e islamismo, e com as suas respectivas heterodoxias dentro de cada religião, revela, evidencia o que eu afirmo, essa relação entre Messias e messianismo. Porque as três religiões reveladas têm Messias e messianismo. O tema do Messias e do messianismo estão literalmente embasados dentro de dois tipos de literatura: a literatura apocalíptica e a literatura profética. Portanto, não há o que reinventar a roda. E não há roda nenhuma a ser reinventada aqui. Segundo ponto. Nunes afirma uma frase dele, abre aspas, não há salvação,
para quem vê em Lula um salvador da pátria. A falácia do homem providencial transforma em seita o que deveria ser um partido e diviniza qualquer vigarista bom de bico. Parece que ele está falando coisas muito inteligentes. Não está, não. Só falou bobagem. Aqui, ele primeiro não sabe distinguir religião política de soteriologia. Ele trata Lula como Messias. Mas qual tipo de Messias? Há 4 tipos de Messias. 4. Não se mistura um com o outro. Ele desconsidera por completo que o PT é um partido comunista. Ele trata o PT como seita. O PT não é uma seita. Né? Por que a mídia nacional em peso tem o hábito de não dar nome aos bois? Portanto, de não nominar corretamente as coisas. Isto aqui é uma caneta. Eu não posso dizer que é um pendrive. Porque não é um pendrive. Então, a estratégia de não dar nome correto ao PT, chamando o PT de seita, é típica de tática revolucionária, sobretudo do gramscismo. Porque quando se nomina as coisas de modo correto, fica evidente ou patente a teoria que está por trás da coisa. E essa teoria se apresenta de modo cristalino. Portanto, o sujeito, quando ele foge da questão, fala assim, o PT é uma seita. Não, o PT é um partido cuja concepção é de uma religião política. Então, o sujeito não nomina alguma coisa, ou porque ele é um ignorante mesmo, ou porque ele está escamoteando alguma coisa. E é difícil pensar que dentro da mídia nacional esse grau de ignorância seja tão grande. Bem, o PT é um partido comunista. O comunismo não é um mero sistema político. Esse é um grandíssimo erro de avaliação. O comunismo é uma religião política e é uma soteriologia. Como uma religião política, é, portanto, um projeto transcendental que promete uma mutação cósmica e a transformação da condição do ser humano. Haja vista que toda proposta da esquerda promete um mundo melhor. Como uma soteriologia, ele promete a salvação da humanidade por intermédio da destruição do sistema capitalista, que será conduzido pelo Messias comunista, que, segundo Marx, é o proletariado, e, segundo Lenin, será o Estado socialista. Segundo Gramsci, também. Todos os grandes temas da religião cristã, quais são eles? A queda, a felicidade original, o reencontro, a expiação, o sujeito messiânico, o retorno ao paraíso, se encontram no mito histórico escatológico do marxismo. O marxismo fundamenta-se, portanto, desde todo sempre, como um agente messiânico da história. É Deus, portanto. O marxismo é Deus. Assim, é embasado nisto. Portanto, do comunismo como uma religião política e uma soteriologia, que Lula, Mao Tse-tung, Lenin, Stalin, Putin agora, são trabalhados como salvadores da pátria. Porque a crença num salvador da pátria, num Messias, é esta crença que promete a salvação. E é impossível pensar na vinda do Messias sem a chamada dispensação fenomênica da salvação coletiva. Portanto, quando Augusto Nunes fala que aqueles que acreditam em Lula e que serão salvos são tolos, ou o sujeito de fato não sabe do que ele está falando e pegou o assunto pelas beiras, ou ele está simplesmente escamoteando o assunto, né? Tornando ele pastoso e insignificante, quando na verdade ele é não só absolutamente significante, bem como potencialmente perigoso. Perigosíssimo. Todos os movimentos de esquerda são messiânicos. Todos, sem exceção de nenhum. O comunismo
é messianismo na veia. Por quê? Porque eles pretendem deter os freios do destino espiritual da humanidade, assegurando à humanidade um futuro melhor. Ora, subjacente ao conceito de futuro está o quê? Várias coisas. Dentre essas coisas, a promessa da salvação e a esperança, como uma virtude teologal mesmo. Os movimentos de esquerda e o comunismo estão impregnados de uma pretensão profética e de um sentimento de predestinação carismático histórica. O comunismo tem-se como o salvador da humanidade. Portanto, conhecer o caminho, este caminho radicalmente transformista, e a sede de transcendência que está na base da ideologia comunista é fundamental para entendê-la e para não ser enredado pelos seus discursos e pelas suas teorias. Não sem razão, desde 1822, a maçonaria cunhou a expressão de que o Brasil é o país do futuro. Sim, de fato, o Brasil é o país do futuro na perspectiva messiânica. O futuro que há de vir pelas mãos do Messias, da República Maçônica Universal, que fundou e fomentou o comunismo mundial. Até alguns tempos atrás, no Brasil, ninguém falava em messianismo, e sobretudo em messianismo político, que esse é um tema proibido. De uns tempos para cá, a notícia está se espalhando, e do modo característico brasileiro, ou seja, dentro da mais absoluta e desavergonhada superficialidade, com o claro objetivo de fazer o assunto voltar para o limbo da história, de onde ele nunca deveria ter saído, na visão desses próceres da inteligência nacional. Essa é a razão pela qual urge falar sobre Messias e messianismos cada vez mais. É preciso apontar o problema real e aonde ele está. Até o próximo, Conselheiro Acácio.